Muito bem, então nós já fizemos uma visita geral em todo o conteúdo programático, todas as leis do atual edital. Nós vamos agora aproveitar esse bloco para fazer uma revisão geral dos pontos mais importantes. Eu até peço para que vocês voltem no material de vocês lá para o início, pessoal que está em casa também, para que a gente vá pontuando os destaques e você conferir se foi devidamente registrado no seu material. Até porque nós começamos a aula e vocês ainda não estavam com isso impresso, né? O pessoal que está em casa, empresta um só para mostrar como é que ficou. O pessoal que está em casa, se puder imprimir dessa maneira aqui, ó, dessa maneira, e acompanhar as aulas, como o pessoal aqui acompanhou, escrevendo as observações, fica mais fácil, resumido, né? Show de bola, isso, pode mandar no grupo assim. Obrigado, Luana, obrigado. Muito bem. Então, nós começamos hoje pela manhã falando sobre a Lei de Combate às Drogas. Vimos que ela não é uma lei exclusivamente penal, ela trata de outros assuntos. O que importa para nós vai do artigo 28 até o artigo 56, 57, até o artigo 60. Vamos arredondar. Beleza? Vimos que a Lei de Drogas é classificada como uma norma penal em branco, pois o conceito, a definição de drogas não está nesta lei, e sim em uma outra norma. Concorda? Portanto, diante da necessidade de complementação, ela recebe o nome de norma penal em branco, inclusive heterogênea, porque essa outra norma não é uma lei, e sim um ato normativo, um ato administrativo, né? Que é uma portaria do Ministério da Saúde / Anvisa, lá que nós vamos encontrar a lista das substâncias entorpecentes, em que pese essas serem as mais conhecidas. Muito bem. Atinge a saúde pública e tem como vítima a coletividade. Todos nós somos vítimas dos crimes que aqui estão descritos. Todos nós. Por isso que é classificado como crime vago, indefinido, né? Toda a coletividade. Excelente. Na sequência, nós vimos que há uma grande diferença entre o usuário e o traficante. Diferença esta que não leva em consideração apenas a quantidade. A quantidade é um dos elementos. E quais são eles? Qual é o macete? Coloco, antena, quasse. Não é isso? Coloco, antena, quasse. Quem não anotou, anota agora. Coloco, antena, quasse. Condição, local, conduta, antecedentes, natureza, quantidade e circunstâncias em que se desenvolveram a ação. Esses são os elementos. Entendido? Então, a quantidade é um dos elementos. Importante? Sim, importante. Mas não o único. Temos que analisar as demais condutas. Muito bem, maravilha. Bom, se a droga for para consumo pessoal, se houver essa expressão, nós estaremos diante do crime de usuário de drogas. Se perguntar na prova, a lei de drogas descriminalizou a conduta do usuário de drogas. Certo ou errado? Errado. Não houve a descriminalização. O que houve foi uma retirada da pena de prisão, porque os usuários nunca serão presos. Nunca serão, né? Como diz lá do filme Tropa de Elite. Beleza? Então a conduta ela continua sendo criminosa, todavia não há mais pena de prisão. E quais são as penas? Já que não há mais possibilidade de prisão, quais são elas? Sem olhar para o material. Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e a medida de comparecimento a curso ou programa educacional. Beleza. Agora o detalhe que é cobrado. Qual é o prazo máximo para o usuário primário? Primário? Faça o macete. Todo mundo quer ver fazendo macete. 5 meses. Se ele é reincidente, 10 meses. E qual é o prazo de prescrição desse crime? 2 anos. Tranquilo? Muito bem. Excelente. Bom, e se o usuário descumprir a prestação de serviço à comunidade, ele vai ser preso? Os usuários nunca serão presos. Nunca. Nunca. Mas... Bom, os usuários que descumprirem, eles serão admoestados verbalmente e, na sequência, será aplicado a multa, ou seja, sucessivamente a admoestação verbal e a multa. Entendido? Não é de forma alternada, e sim de forma sucessiva.
Maravilha. Eles vão cumprir em órgãos, podem ser privados? Pode ou não pode? Cumprir a prestação de serviço à comunidade em órgãos privados? Desde que não tenha fins lucrativos. Ele não pode cumprir prestação de serviços à comunidade no Habib's fazendo pizza para lucrar, né? Não pode. Entendido? Tem que ser uma fundação privada que não tenha cunho, ou melhor, que tenha cunho filantrópico, né? Que não tenha cunho lucrativo. Muito bem, essa é a palavra-chave. Maravilha. Da mesma forma, responderá pelo crime de usuário de drogas a pessoa que for encontrada com pequena plantação destinado ao consumo. A exemplo desta ilustração. Muito bem. Agora, se a plantação for grande, se ela for destinada ao tráfico, será crime de tráfico de drogas, como nós vimos no início da aula. Muito bem. Na sequência, nós falamos sobre o traficante. Pergunta. Imagine que o indivíduo ele importou a droga, conduta, manteve em depósito, preparou, expôs à venda e vendeu a droga. Ele responderá por 5 crimes de tráfico? Responderá por quanto? Um só crime. Cada ação dessa vai ser interpretada como fases de um único delito. Entendido? Aí um detalhe que eu não falei no início, mas aproveito para falar agora. Imagine que o traficante está vendendo a droga quando a polícia chega e impede a consumação da venda. Ele responderá por tentativa de tráfico nesse exemplo? Resposta, não. Ele responderá por tráfico consumado, porque o crime já se consumou lá atrás, quando ele praticou a primeira conduta, que foi a de importar. Entendido? É difícil existir o tráfico de drogas na forma tentada, porque geralmente ele já praticou uma conduta criminosa anterior. Tudo bem? Maravilha. Excelente. E lembrando que há tráfico, ainda que essas condutas sejam praticadas de forma gratuitas, né? Então, fornecer a droga gratuitamente a alguém, em tese, é tráfico de drogas. Vimos as figuras equiparadas, né, que é o tráfico de matéria-prima, de insumos, o tráfico decorrente da grande plantação e o tráfico decorrente daquele que utiliza ou que consente o local para a traficância. Muito bem. Na sequência, nós vimos o crime de induzir, instigar e auxiliar alguém ao uso. Pergunta: se eu entrego a maconha para a pessoa usar, isso é auxílio ao uso da droga? Não, isso é tráfico, não é isso? O auxílio é um ato secundário. O que seria um auxílio? Prestar dinheiro, dar uma carona, apontar, dizer, olha, é ali que vende droga. Isso é auxílio. Entendido? E a marcha da maconha, se perguntar na prova, é considerado crime? Eles estão induzindo, instigando pessoas ao consumo da droga? Não, o Supremo entende que eles estão no exercício de um direito constitucional, que é a liberdade de manifestação de pensamento e o direito de reunião. Maravilha. Na sequência, nós falamos do crime de cessão não lucrativa, né? Eu até pedi para vocês corrigirem, não lucrativa e eventual de drogas. Lembra que precisa ter todos os requisitos? E que na falta de um deles, aquele que cede responde por tráfico. Responde por tráfico. Muito bem, maravilha. Então, tenho que ceder drogas à pessoa do meu relacionamento, sem fins lucrativos, de modo eventual, para juntos consumirem. Se faltar qualquer um desses elementos, o indivíduo vai responder por tráfico. Maravilha. Na sequência, falamos do tráfico privilegiado, que nada mais é do que uma causa de redução da pena. Causa de redução da pena. Quais são os requisitos para que o juiz possa reduzir a pena? Primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar a organização criminosa. Nessas hipóteses, o juiz vai reduzir a pena de 1/6 a 2/3. Muito bem. Só um detalhe, complementando, não falei isso no início da aula. Você lembra que eu havia comentado que o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo? Lembra? Eu havia comentado isso. Olha, senhores, o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, porque ele é inafiançável e é insuscetível de graça e anistia. Só que nesse caso aqui, ele deixa de ser equiparado a hediondo. Não se aplica, e eu queria que vocês anotassem agora, não se aplica ao parágrafo 4º os rigores da hediondez. Não se aplica os rigores da hediondez ao parágrafo 4º. Geralmente na prova eles escrevem o seguinte: o tráfico privilegiado afasta a hediondez. Se você puder anotar isso também, interessante. O privilégio afasta o caráter equiparado a hediondo
para o crime de tráfico. O privilégio afasta o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico. O privilégio afasta o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico. Entendido? Portanto, nós não aplicamos os rigores da hediondez para o tráfico privilegiado. Ou seja, o autor do tráfico privilegiado pode ser beneficiado pela fiança. O autor do tráfico privilegiado pode ser beneficiado pela graça ou anistia, é o entendimento que prevalece. Entendido? Maravilha. Muito bem. Bom, falamos do tráfico de maquinário, da associação para o tráfico. Quantas pessoas são necessárias na associação para o tráfico? 2 ou mais pessoas. Beleza? Não confunda a associação para o tráfico, que está na lei de drogas, com o crime de associação criminosa, que está no Código Penal. A associação criminosa exige 3 ou mais pessoas. Também não confunda com a organização criminosa, que se exige 4 ou mais pessoas. Entendido? A associação para o tráfico bastam 2. Muito bem. Falamos também de quem financia, que é o mais grave dos crimes. Lembrando que esse financiamento tem que ser habitual, tem que ter repetição. E falamos também do informante. Bom, no artigo 40, nós temos causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. Ah, um detalhe, acho que não está no material de vocês. O artigo 38 e o artigo 39. Acabei não colocando no material de vocês. Foi até bom ter repassado em revista isso aí. Bom, olha só. Está com a lei aberta aí, Luana? Se puder abrir a lei só para a gente confirmar. O artigo 38, se eu não me engano, ele fala sobre a condução de aeronave e embarcação sob o efeito de substância entorpecente, não é isso? Confirma? Ah, esse é o de prescrever ou ministrar? Tá, então olha só. O 39 é o que eu tinha acabado de falar, só confundi ali, mais uma vez. Olha só, o artigo 38 não está no material, mas eu vou complementar, porque ele não cai muito, tá? Mas eu vou complementar, ele traz um novo crime, um outro crime, na verdade, da lei de drogas, que é a conduta, presta atenção, de prescrever, anote aí, prescrever ou ministrar culposamente substância entorpecente. Prescrever ou ministrar culposamente substância entorpecente. Olha o detalhe. Quem é que pode ser sujeito ativo, autor desse crime? Somente profissionais da saúde. Essa é a primeira observação. Somente profissionais da saúde podem ser sujeitos ativos desse delito. Sujeito ativo. Profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, dentistas. Entendido? São pessoas que estão habilitadas a prescrever e ministrar. Mas qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Só responde por esse crime aquele que praticar a conduta de prescrever ou ministrar de forma culposa. E o que significa a culpa no direito penal? Falta de cuidado. Seria mais ou menos a seguinte situação, porque hoje no Brasil é possível a utilização de algumas substâncias entorpecentes para fins terapêuticos, né? Há previsão. Nós não temos previsão de uso de substância entorpecente para fins recreativos. Não é autorizado. Recreativo pela curtição, né? Pela balada, não pode. Mas para fins terapêuticos é possível, tá? E quem é que está autorizado a prescrever ou ministrar? Os profissionais da saúde. Imagine a seguinte situação, sou médico, eu estou atendendo o Samuel, meu cliente, ele está passando por uma depressão, está passando por uma depressão, problemas na cabeça, certo? Está precisando de uma animada, né, uma agitada nele, e aí eu prescrevo uma substância que vai ser considerado um remédio para ele, que, segundo os meus cálculos, deveria ter 0,03 da cocaína. É um caso bem louco aqui. 0,03. Só que na hora que eu vou prescrever,
Na hora que eu vou colocar isso no papel, eu não tomo cuidado e em vez de escrever 0,03, que era o certo, eu escrevo 0,3. Ou seja, eu coloquei numa dose 10 vezes maior, por uma falta de cuidado. Eu, médico, estou incorrendo em qual crime? No artigo 38, porque eu estou indevidamente fazendo uso da prescrição, né, com excesso, em dose excessiva, portanto, faltando com cuidado. Ficou claro? Tranquilo? Então, perceba, o artigo 38 tem como sujeito ativo necessariamente profissionais da saúde. Quando é que o crime estará caracterizado? Quando a prescrição ou o ato de ministrar ocorrer de forma culposa. O que é que significa isso? Falta de cuidado. Falta de cuidado. Que é caracterizado em razão da dose excessiva. Entendido? Uma das consequências da condenação por esse crime, é o juiz informar o respectivo conselho para que adote providências administrativas. É o que diz o parágrafo único, né? O que é que você pode ler para a gente? O juiz comunicará A condenação ao respectivo Conselho Federal. Não é isso? categoria profissional. Perfeitamente. Se o cara é médico, ao Conselho Federal de Medicina. Se o cara é dentista, ao Conselho Federal de Odontologia e por aí vai. Entendido? Então, um dos efeitos da condenação é, além da pena, qual é a pena? 6 meses a 2 anos, tem como a comunicação. Para quê? Para que o Conselho adote providências para apurar administrativamente a responsabilidade do médico, do dentista, do profissional da saúde, quanto à utilização para fins terapêuticos. Tranquilo? Tenente, mas se o médico, ele prescrever droga de forma dolosa, o cara chegou lá com 50 mil reais e o médico disse, está aqui, eu vou lhe dar 2 quilos de maconha. Prescreve lá. Ele faz isso de forma dolosa. Ele vai responder por esse delito? Não. Porque esse delito só responde por quem age na forma culposa. É o único crime culposo da lei de drogas. Tranquilo? E responde por qual crime então, tenente? Não, ele entra no artigo 33, caput, como é traficante. Ele entra lá no artigo 33. Dá uma olhada no artigo 33, como é que existe a conduta prescrever e ministrar lá. Volta um pouco os slides, ó. Olha só. Prescrever e ministrar, ele entra aqui, ó. Se ele fizer de forma dolosa. Entendido? Então, resumindo, olha só. Olha só. Profissionais da saúde. Profissionais da saúde. Se prescrever ou ministrar de forma culposa, ou seja, por falta de cuidado, como no exemplo anterior, responderá pelo artigo 38 da Lei de Drogas. Se for na forma dolosa, responderá pelo artigo 33, ou seja, esse médico que aceitou lá o dinheiro para prescrever dolosamente droga vai responder como se traficante fosse. Entendido? Ficou claro essa distinção? Muito bem. Então, a culposa, a prescrição ou o ato de ministrar culposo vai ser artigo 38, está aqui, ó. A prescrição ou o ato de ministrar doloso será o artigo 33, tráfico de drogas, está ali as condutas, tal como vocês estão observando. Show de bola. Muito bem. Já no artigo 39, agora sim, nós temos o crime de quem conduzir, olha só, de quem conduzir aeronave ou embarcação sobre o efeito de substância entorpecente e provocar com isso risco à integridade das pessoas. Então imagine que lá na prova coloque a situação de que João, sob o efeito de cocaína, está conduzindo um jet ski na praia de Jurerê Internacional, tirando fina, passando perto, quase que atropelando os banhistas. Ele responde por algum crime? Sim, qual? Artigo 39 da Lei de Drogas. Porque o artigo 39 será aplicado tanto para a condução de aeronave, como para a condução de embarcação. Entendido? Tenente? E se ele estiver na condução de veículo automotor, de um carro, vai ser aplicada a lei de drogas? Não, vai ser aplicado qual lei?
Código de Trânsito Brasileiro. Né? Entendeu? Se ele estiver na condução de um trem, aí não alopra, né? Eu não sei, eu só sei dizer que não é lei de drogas. Que a lei de drogas exige que seja embarcação ou aeronave. Entendido? Agora cuidado com o detalhe. Só haverá crime se o cara, em razão da droga, provocar risco real às pessoas. Porque se eu faço uso da cocaína, pego o meu jet ski, vou para um açude na minha fazenda, que não tem ninguém por perto, ninguém, e eu fico andando feito um louco lá, não há problema nenhum, não há crime nenhum, entendido? Só há crime de conduzir embarcação ou aeronave se eu colocar as pessoas em risco. É um crime de perigo concreto, vamos anotar isso. Depois eu mando esse slide atualizado, tá bom? Eu vou mandar novamente essa apresentação com material de apoio, já com os detalhes desses dois crimes que não estão aí. Muito bem. Artigo 39. Anote aí. Conduzir embarcação ou aeronave sob o efeito de droga, lembrando que precisa produzir risco às pessoas. Produzindo risco à integridade alheia. Muito bem. Portanto, como a lei exige a produção do risco, nós vamos concluir que se trata de um crime de perigo concreto. Um crime em que o perigo precisa ser devidamente comprovado. Devidamente comprovado. Crime de perigo concreto. Não basta estar sob o efeito da droga. É necessário que a condução seja arriscada para as demais pessoas que estão no mesmo cenário. Entendido? Lembrando mais uma vez que a lei de drogas só considera crime quando é embarcação e quando é aeronave. Se for automóvel, como vocês disseram, só para deixar registrado, será o artigo 306 do CTB, que é o mesmo crime de quem dirige sob efeito de cachaça, de álcool. Entendido? Show de bola. Se for trem, eu só sei dizer que não é lei de drogas. Não sei se existe alguma lei que tipifique essa conduta quando o veículo for um trem. Não sei.